Boa noite. Parlamento Municipal mantém veto à farmácia solidária. Ele cria atribuições à Secretaria Municipal de Saúde, que por lei é competência do Poder Executivo, sendo, portanto, inconstitucional e vício de iniciativa. Vereadores avaliam medidas econômicas apresentadas pelo governo federal. Uma delas extingue municípios com menos de 5.000 habitantes. Acho que tem todas as boas intenções de enxugar a máquina pública, dos exageros, dos provalecimentos que acontecem em todo o Brasil, através de deputados que se aproveitam dessas pequenas cidades, às vezes, para se promoverem politicamente. Será que Passo Fundo teria condição de atender a educação, a infraestrutura, saneamento, saúde, segurança pública, assistência social, de todas essas quatro áreas? O Jornal da Câmara já está no ar. A Câmara Municipal apreciou o veto do Poder Executivo a um projeto do vereador Leandro Rosso. Através da farmácia solidária, a população teria acesso a uma maior variedade de medicamentos na rede pública. A ideia era que empresas e pessoas físicas pudessem doar medicamentos, contribuindo com o tratamento de pessoas de baixa renda. Porém, antes mesmo da votação, o autor foi à tribuna pedir o acatamento do veto. Apresentei ele aqui na casa, mostrei dados do município de Farroupilha. Recentemente, agora no dia 2 de outubro, o governador do estado sancionou uma lei da deputada Françoise Menzi a nível estadual. Me reuni com a Procuradoria do município, o vereador Ronaldo, doutor Adolfo Freitas, doutor Júlio, que abrilhantaram o projeto, parabenizaram a ideia, mas como todo tem um regimento jurídico, o projeto apresentou 2 artigos. Primeiro, ele cria atribuições à Secretaria Municipal de Saúde, que por lei é competência do Poder Executivo, sendo, portanto, inconstitucional e vício de iniciativa. Segundo, implementação do projeto cria despesas ao município, e como farmácia solidária tornou-se uma lei, todos os requisitos presentes na lei estadual, para não avaliar a possibilidade de implementá-la no município, de modo a atender todas as exigências sanitárias e legais que envolvem a matéria. Conversando com o doutor Adolfo, ele parabenizou a iniciativa e disse: vereador, se você quiser, ele cabe defesa de veto. Agora, se o senhor quiser apresentar uma indicação, como foi feito pelo vereador Rafael Colucci na questão dos fogos, que não tirou mérito, como foi feito num projeto do vereador Patrick Cavalcante, que também não tirou mérito, eu então estou apresentando ele como indicação e peço aos vereadores que mantenham o veto. Vereador João dos Santos. Então, inclusive o do vereador Rufa, né, que apresentou um programa que se chama-se Meu Bebê, Meu Tesouro, que hoje é uma realidade, saiu do papel e está beneficiando milhares de famílias do nosso município, né? O veto foi mantido por 13 votos a 7. Veja agora o que outros vereadores falaram no momento da discussão. Infelizmente, o nosso Brasil, e isso reflete na nossa cidade de Passo Fundo, tudo que é bom para a nossa população, parece que tem tudo quanto é tipo de impedimento. Que custo vai gerar farmácia solidária? Que custo vai ter? Uma salinha, uma pessoa para arrecadar os remédios? Isso vai evitar que fiquem remédios correndo risco nas mãos de crianças em todos os lares da nossa cidade de Passo Fundo? Vai ter um lugar para levar, para descartar esses remédios? Vai salvar muitas vidas? Na questão financeira de muita gente que não tem o dinheiro para comprar o remédio, aí o nosso prefeito Luciano Azevedo veta um projeto dessa dimensão, dessa qualidade.
É o fim da picada, os colegas vêm aqui fazer um projeto, depois o prefeito veta e as pessoas vêm aqui pedir o veto. Eu não admito isso, viu? Pelo menos então disser assim, ó, quem quer votar favorável, vota, quem não quer, não vota. Mas não manter o veto. Eu acho que é uma coisa assim que não... É um baita projeto, viu? Quantos remédios podia ser... as pessoas se trocar? Viu? É um projeto excelente. Tu quer jogar, que vai fazer que nem ele fez com o Culus, dos fogos, que nem fez Meu Bebê, Meu Tesouro. Ele deixa passar, depois ele vai lá e faz o projeto que ele quer e manda para a Câmara para votar. Que nem fez com o Culus. Não dá para largar foguete aí, não dá. Agora, quando ele dá o foguete, ele que vai fiscalizar ele. Por questão de coerência com a primeira votação, coerência desse vereador, e tem sido uma constante a gente derrubar os vetos, porque entendemos que o projeto tramita nas comissões, tem o parecer de 4 comissões, tem análise jurídica da Procuradoria, da Comissão de Constituição e Justiça, é feito os apontamentos, as emendas, a discussão, o projeto é aprovado, aí, né, numa dúvida jurídica, parece que a casa, ela muitas vezes acaba não valorizando o trabalho que ela faz. Então, por esse dever de consciência, eu vou, vereador Leandro, não atender o seu pedido, manter o apelo do líder da oposição pela derrubada do veto. Eu votei junto com o vereador Leandro, a pedido dele, mas contrariado, viu, vereador? Porque nos anos 80, anos 90, nós tínhamos semelhante isso lá na Rádio Irapuru, na Rádio Passo Fundo, e que nunca matou ninguém, muito pelo contrário, ajudou muitas vidas, né? Na saúde das pessoas. E eu teria um projeto mais ou menos semelhante a esse, e se caso fosse vetado lá, eu não voltaria atrás, iria até o fim. Mas, a pedido de Vossa Excelência, então, nós vamos acompanhá-lo. Esperamos que esse programa no futuro, que se torne um programa de governo, e que Vossa Excelência possa encabeçar isso, porque, vereador Leandro, nós estamos seguindo aí a sua solicitação, porque é muito importante o projeto para a população. Então, esperamos logo ter essa indicação. E se o ano que vem o senhor, Vossa Excelência, o outro vereador apresentar, com certeza terá o apoio da bancada do DEM para aprovação nesta casa, mas esperamos um diálogo com o Executivo para que não haja votação. E quinta-feira é dia de Educação e Debate. O programa, produzido em parceria com o CMP Sindicato, fala hoje do programa de pós-graduação da UPF. Confira um trecho. Por que se chama Fundamentos da Educação? Porque a gente trata com as nossas pesquisas, as nossas aulas, a orientação das dissertações e de teses vão nessa direção geral. O que são os fundamentos? Os fundamentos envolvem aqueles conhecimentos mais básicos, vamos dizer assim, da educação, que é, por exemplo, questões de sociologia da educação, filosofia da educação, algumas questões que envolvem a área da psicologia, a área das ciências humanas em sentido mais amplo. Então, nós recebemos muitos alunos que vêm dessa área ampla das ciências humanas, mas também de outras áreas. Além de ser um dos mais antigos, é um dos que tem tido uma qualidade muito expressiva no cenário nacional. Só para ter uma ideia, na última avaliação da CAPES, hoje nós temos mais de 170 programas de educação no Brasil todo. E o nosso programa, na última avaliação da quadrienal, a CAPES é o órgão federal que regulamenta os programas, que autoriza o funcionamento dos programas e que periodicamente faz um processo de avaliação dos programas. Até 2017 a avaliação era a cada 3 anos e agora é a cada 4 anos. Na nossa última avaliação, o nosso programa obteve conceito 5. De um total de 7, que é o máximo, 5 é considerado um programa de altíssima qualidade, até porque 7 são só 3 programas no Brasil inteiro que tem conceito 7. E depois do intervalo, você vai conhecer a opinião de alguns parlamentares sobre as medidas econômicas apresentadas pelo governo federal. Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana. O que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª Legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação. O trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda,
as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao Arquivo de Notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. Você já pensou em castrar seu pet? A castração em machos, além de evitar diversas doenças, evita brigas por disputa territorial, diminui o cheiro e a demarcação com urina em todos os lugares da casa, previne tumores de próstata, consequentemente hérnias. Também evita que o seu cão ou gato fujam de casa atrás de fêmeas no cio. O Compata recomenda a castração cirúrgica do seu animal. Além de responsável, é uma escolha saudável para o seu bichinho. Depois de entregar pessoalmente no Congresso a reforma da Previdência e o projeto com mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, nesta semana o presidente Jair Bolsonaro apresentou um pacote de medidas econômicas. E claro, a nossa equipe repercutiu o assunto com os nossos vereadores. Entre as propostas estão mudanças no chamado Pacto Federativo em fundos públicos e nas regras das contas públicas, algumas delas consideradas emergenciais pelo governo. Para o presidente Jair Bolsonaro, as medidas vão permitir a descentralização de recursos e oportunizar mais autonomia para estados e municípios decidirem em que área investir. O governo pretende desimobilizar a gestão dos estados e a gestão dos municípios, né? Mandando recursos, esses recursos que nós buscamos em Brasília, que são arrecadados através de impostos e que já são nossos, mas que ficam centralizados em Brasília, essa proposta, esse conjunto de propostas pretende remetê-los diretamente, automaticamente aos municípios de origem e aos estados de origem. Ou seja, os municípios e os estados vão ter os governadores, os nossos prefeitos, eles vão ter maior maleabilidade para gerir a prefeitura, para gerir o estado, né? Acho isso essencial, né, para os prefeitos. Basta a gente ver a situação dos municípios como estão, com repasses atrasados, dependendo do estado, dependendo de tributos que não ficam aqui e que são nossos, né? Situação de caixa caótica na maioria dos municípios e que isso vem a calhar. Um dos pontos mais polêmicos extingue municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita total. Pela PEC apresentada, a incorporação valerá a partir de 2025 e uma lei ordinária vai definir qual município vizinho absorverá a prefeitura deficitária. Quase metade das cidades gaúchas seria afetada com a eventual aprovação do texto. Para o vereador Roberto Gabriel Tozon, a justificativa é a economia aos cofres públicos. Segundo os estudos prévios que já saíram, a expectativa é de economia mensal de 1,2 bi mês, né, com essas medidas. E de fato, se você for ver um município de 3, 4 mil habitantes, ele tem que ter um poder judiciário, poder legislativo, prefeitura, poder executivo, todos os órgãos que tem um município grande, normal, né? Quando na verdade não precisa. Vejo com grande dificuldade a aprovação dessas medidas, porque prefeitos desses municípios, vereadores, enfim, não vão ter o mínimo interesse que isso passe e com certeza irão fazer o lobby político, né, com seus deputados lá em Brasília. Os deputados, por sua vez, correm o risco de perder apoiadores, né, apoio político. Renato Tiecker também concorda com o pacote apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele acredita que a medida vai valorizar o dinheiro público. Acho que tem todas as boas intenções de enxugar a máquina pública, dos exageros, dos provalecimentos que acontecem em todo o Brasil através de deputados que se aproveitam dessas pequenas cidades, às vezes, para se promoverem politicamente. Eu acredito que é uma inovação, uma ideia que ainda está sendo muito debatida, discutida, mas pelo que eu vejo assim, com bons olhos, que é um projeto que realmente ele vem para melhorar o nosso Brasil, né? Regulamentar os gastos. Eu acho que essas cidades com menos de 5 mil habitantes acaba tendo muito custo.
O vereador Ronaldo Rosa pensa diferente. Ele é contrário à proposta e acredita que cidades como Passo Fundo não terão capacidade para atender a demanda de municípios menores. O parlamentar trouxe exemplo e falou da geração de gastos com a criação de novas estruturas. Seria um verdadeiro caos aqui para o estado do Rio Grande do Sul, até que as cidades maiores pudessem se adaptar novamente à vida, absorvendo aquelas cidades menores. Isso vai levar um longo período, muitos problemas, muito dinheiro terá que ser investido também para se criar novas estruturas para atender. Eu dava o exemplo aqui do município de Pontão, que seria um município atingido. Você imagina um cidadão de Pontão, hoje, ter que vir até a prefeitura de Passo Fundo para resolver um problema. Então, esse cidadão ele praticamente vai ter que tirar um turno inteiro, se ele trabalha, ele vai ter que tirar um turno inteiro de folga, ou de manhã ou de tarde, para resolver isso, porque já quem mora aqui na cidade, muitas vezes, tem esse problema de tempo. Tu imagina quem tem que se deslocar de Pontão para cá, que leva em torno de 30, 40 minutos. Então, além de todas as questões de logística, eu sou contrário nesse primeiro momento, por entender que se os municípios ainda não têm 5 mil habitantes, são municípios que estão ano a ano crescendo, estão ano a ano oferecendo mais estrutura para a sua população, e são municípios que estão sim aumentando a sua capacidade populacional. Da mesma forma, Márcio Patucci recebe a proposta com receio de que as cidades maiores não atendam de forma satisfatória os municípios extintos. Conforme ele, Passo Fundo abraçaria pelo menos 3 localidades. O ponto de discussão, me parece que está sendo, seria o enxugamento de uma estrutura de prefeitos, secretários municipais e vereadores que cada município pequeno desse tem. Tudo bem, isso acho que até nós podemos concordar. Mas será que o município mãe, o município referência, ele teria condição? Vamos pegar o caso aqui de Passo Fundo. Nós, por essa medida provisória, receberíamos o município de Ernestina, o município de Pontão, Mato Castelhano, e há uma dúvida se Coxilha viria ou não a Passo Fundo. Será que Passo Fundo teria condição de atender a educação, a infraestrutura, saneamento, saúde, segurança pública, assistência social, de todas essas quatro áreas? Será que as transferências aí sim, que hoje vão para esses municípios, retornariam para Passo Fundo, e Passo Fundo teria que então aumentar a sua estrutura? Então, esses pontos não estão muito bem claros nessa medida provisória, por isso que nesse momento eu demonstro até minha contrariedade por conta dessas dúvidas. Alex Necker concorda que a extinção dos municípios é preocupante, mas para ele a polêmica foi criada para mudar o foco de discussão do pacote e distrair a opinião pública. Parece que o pacote ele tem outro viés. Então a questão dos municípios é algo que, do meu ponto de vista, é para jogar para a população não prestar atenção naquilo que está acontecendo nos outros segmentos. Por exemplo, na retirada da estabilidade do servidor público, na possibilidade de redução do seu salário com redução de jornada de trabalho, na possibilidade de nós fazermos essa jogada contábil entre recursos que deveriam ser destinados à previdência pública, serem retirados da saúde e educação para cumprir com esse papel. Então me parece que o pacote trata de muita coisa, são vários pontos, e que essa jogada dos municípios é algo para distrair a opinião pública. Por exemplo, no dia de hoje nós estamos tendo o leilão do pré-sal, que é um dos maiores crimes de lesa pátria que nós já tivemos no Brasil. Nós estamos vendendo postos da área do pré-sal a valores muito baixos, muito aquém daquilo que eles realmente valem. E dificilmente nós vamos conseguir recuperar isso no futuro. O ministro sinaliza com 500 bilhões no futuro para serem distribuídos entre os municípios. Mas se aumentar a demanda dos municípios, aumentar a demanda do Estado, esse recurso ele efetivamente será rapidamente utilizado nas demandas novas que serão criadas a partir da extinção dos municípios. E o Jornal da Câmara termina aqui. Uma boa noite e até amanhã.